Boa noite, pessoal. Bem-vindos. São 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão. Com um probleminha aqui. Aí. Um probleminha de vídeo aqui. Só um instante que eu estou resolvendo. Nós já estamos no ar com vocês, iniciando aqui a nossa transmissão. Hoje nós vamos estudar a aula sobre Deus, atributos da divindade. E estaremos com vocês aqui a noite toda, à disposição de todos, tá bom? Eu estou aqui tentando liberar aqui, deu um probleminha na minha câmera, mas já já ela volta a funcionar aqui. Como vão vocês? Estão todos bem? O chat está disponível, o grupo aí também do WhatsApp está disponível. Eu peço a vocês que se manifestem, por gentileza, para que a gente possa dar início ao nosso trabalho aqui, tá bom? Que Jesus nos proteja a todos, que a gente tenha um trabalho bacana, eficiente hoje, e que tudo corra bem dentro do planejado, pela espiritualidade, por todos nós, tá certo? Nós temos muita alegria em estar aqui com vocês. Alguns estão chegando aqui ainda, eu vou tentar corrigir aqui o probleminha que deu aqui, enquanto a gente retoma a nossa câmera que parou de funcionar aqui, não sei por quê. Só um instante, por gentileza, nós já estaremos com ela funcionando aqui. A câmera está demorando um pouquinho para voltar, mas então vamos lá, iniciando aqui o nosso trabalho por enquanto, lembrando que a aula ainda assim está sendo gravada, tá? Então, vamos continuar até que a gente consiga restabelecer aqui a câmera funcionando para nós aqui, tá bom? Então, vamos firmes e fortes aqui, estudar os atributos da divindade. É muito bacana que a gente consiga entender, como a Evelyn bem explicou para nós aqui, sobre Deus. Então, Deus é muito importante na nossa vida, no nosso conceito de vida. Ele é a essência, né? É tudo que nós temos de melhor, tudo que nós temos de bom na nossa vida provém de Deus. As provações que a gente passa também são dificuldades que nós mesmos criamos para nós e que estamos agora tentando melhorar na nossa vida, melhorar na nossa condição de vida, de evolução. Agora, os atributos... Opa, mais gente chegando aqui. Um momentinho. Sobre os atributos da divindade,
é importante a gente entender que atributos são as qualidades, tá? Qualidades necessárias para que alguém seja identificado. Então, a gente identifica uma pessoa, identifica alguém através das suas qualidades, através dos seus defeitos, né? E de tudo mais que a gente possa identificar aquela pessoa. Então, é muito importante que a gente entenda que os atributos da divindade, eles são importantes para todos nós durante a nossa essência, durante a nossa vida, porque nós temos que entender a Deus, entender como Deus trabalha, entender o que Ele espera de nós. Então, esse estudo dos atributos da divindade, ele é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa condição de vida, inclusive. Então, é muito importante que a gente entenda a Deus da melhor maneira como a gente possa entender. Então, é necessário que a gente trabalhe com essa liberação na nossa cabeça do que seria Deus, de quais são esses atributos que a divindade tem e que ela possa trabalhar para nós. Então, vamos lá. Quais são os atributos que a divindade tem, que são as suas qualidades essenciais? Deus é imaterial, Deus é eterno, é soberanamente justo e bom, imutável, onipotente e único. Mais gente chegando aqui, só um instante. Vamos lá. Aí. Lembrando aí, por alguns instantes, eu estou aqui sem a câmera, não sei o que aconteceu, mas já já ela vai voltar a funcionar aqui, tá certo? Estou alterando aqui um padrão dela aqui, para ver se ela volta a funcionar, que deu um probleminha aqui. Vocês não estão me vendo aí, né? Então, estou aqui reiniciando a câmera para ver se ela volta a funcionar. Parou aqui de uma hora para outra. Mas, continuando aqui a nossa tarefa, os atributos da divindade. Então, começando pelo primeiro, Deus é a inteligência suprema. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é tudo de inteligência. Ele pode fazer tudo, ele compreende tudo que existe, ele domina todas as possibilidades infinitamente. Então, isso é muito importante, porque ele abrange tudo na sua infinitude. Então, se a gente supusesse limitada qualquer uma dessas qualidades divinas, ele não seria Deus. Deus é tudo. Ele se revela pelas suas obras de forma infinita, de forma magnânima, de forma absoluta. Então, é importante a gente se lembrar disso sempre. Deus é a suprema inteligência. Ninguém é melhor do que Deus. Ninguém é mais inteligente, mais poderoso nessa condição do que Deus. Deus é tudo. Deus é excepcional para nós, tá? Sayonara, realmente tem um problema na câmera aqui. Eu não entendi o que foi que houve, mas vamos ver se ela volta a funcionar daqui a alguns instantes. Eu estou tentando aqui, mandei fazer uma reconfiguração. Vamos ver se ela retorna aqui. Vamos lá. Ela está contando aqui como desligada, mas ela não reinicia. Ai, retornou. Graças a Deus. Estão me vendo aí agora, né? Melhor assim. Então, vamos lá, gente. Prosseguindo aqui na nossa caminhada com vocês, tá? Deus é eterno. Essa é uma condição que, desde que a gente começou a estudar o estudo sistematizado, ela é um pouco mais complexa de entender, porque o que é eterno é aquele que não teve início e não terá fim. Então, para nós que somos finitos, entre aspas, né, que temos um fim na vida física, nós não conseguimos ainda abranger tanto essa amplitude da qualidade divina de ser eterno. Ele não teve começo e não teve fim. Porque se ele tivesse tido um começo, um princípio, ele tinha que ter sido criado. E por ter sido criado, como nós fomos criados, alguém superior a ele o teria criado. Tá certo? Então aí ele não seria Deus. Este ser que criou Deus é que seria realmente o verdadeiro Deus. Tá certo? Então é importante que a gente entenda isso, ou pelo menos aceite isso, porque, como disse bem Kardec, ainda nos falta um sentido para alcançar a amplitude da divindade. Mas é essa uma de suas qualidades, dos seus atributos, dos mais importantes. Tá certo? E prosseguindo aí, gente, infinitamente perfeito. A gente gosta de dizer que Deus é infinito em todas as perfeições. Então, quer dizer que Deus é o mais perfeito de tudo que possa existir
em tudo quanto é âmbito que a gente possa olhar. É impossível que a gente entenda Deus fora das suas perfeições, fora dessa sua magnitude, tá? Então, é possível que a gente seja perfeito? Sim, nós vamos ser perfeitos, mas não vamos ultrapassar a Deus. Vamos chegar até Ele, até mais ou menos a perfeição possível para todos nós, que ainda somos humanos. Mas Deus não. Deus é infinito nessas suas perfeições. Tá certo? Importante também a gente se lembrar de outra qualidade divina, que é a imutabilidade. Deus é imutável. As leis divinas não mudam. Elas são perfeitas, como a inteligência suprema criou, né? Na infinitude da sua perfeição, as leis divinas são imutáveis e ele poderia mudá-las, mas qual a estabilidade que as coisas teriam se Deus pudesse mudar ao seu bel prazer ou quando achasse necessário algumas de suas leis? Ele não faz, tá? Um exemplo de que Deus não muda as suas leis é quando a gente toma um caminho errado, quando a gente faz uma escolha equivocada. Deus é tão inteligente e é tão soberanamente justo, perfeito e bom que ele respeita a nossa decisão. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, que é uma das leis divinas que ele próprio criou. Então ele deixa que a gente quebre a cara, deixa que a gente faça errado, para que a gente aprenda com isso. E esta é a sabedoria de Deus e uma das facetas da sua imutabilidade. Tá certo? Importante a gente se lembrar disso, tá? Outra coisa importantíssima, Deus é imaterial, tá? Então, em tudo que a natureza tem e que a gente possa chamar de matéria, Deus é diferente, tá? Ele é algo que ainda foge imensamente aos nossos sentidos, à nossa compreensão, mas ele não está sujeito a nenhuma das transformações e das propriedades da matéria, tá? Justamente por ser essa inteligência muito além da nossa, muito maior, magnânimo em todas as suas perfeições, tá certo? Outra coisa que começou no planeta a ser pregada pelos hebreus, que são os precursores, deixa eu ver se tem alguém no chat, que são os precursores, né, dos judeus, é que Deus é único. Só existe um Deus. Então, essa história de deuses, de vários deuses, de coisas assim, não existe. Tá? A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas qualidades, que é o que a Evelyn passou para nós. Tá bom? Não poderia existir outro Deus, senão haveria competição. Você é o Deus que cuida disso, eu sou o Deus que cuido daquilo. Então aí não haveria essa certeza, essa estabilidade, essa unicidade que existe na natureza. Tá? Então a soberania divina é incontestável e só existe ele, tá certo? Que nos governa a todos, tá bom? Deus também é onipotente. O que quer dizer isso? Que Deus, por ser único, ele tem um poder soberano sobre tudo que possa existir em qualquer local do universo, tá? Nada é mais poderoso, nada é tão poderoso quanto ele, porque assim, se a gente entendesse, haveria, como eu disse há pouco, alguma competição, haveria a disputa entre deuses. E isso não é possível, porque Deus é único, tá certo? É uma das suas características, nós não podemos esquecer disso. Tá bom? Então, nesses atributos da divindade, né, finalizando aqui, é um dos últimos, que é o último, né, aliás, que a gente vai ver, é um que a gente vive falando, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, como ele é, lá no primeiro princípio, infinito em todas as perfeições, a gente vai entender que Deus é soberanamente justo e bom, o que significa dizer que ele sabe, deixa eu ver o grupo aqui, ele sabe tudo o que é de melhor para todos nós, em todas as condições, em todas as situações. Então, a gente às vezes fala com ele, pede para ele, se dirige a ele, mas fica aborrecido depois porque ele não deu uma resposta, ele não se manifestou, mas Deus se manifesta de formas muito diferentes. O silêncio de Deus para conosco é uma resposta espetacular. Então, nós precisamos sempre lembrar disso. Deus é soberanamente justo e bom, como aquele pai que sempre quer dar aos filhos as coisas boas, as coisas melhores, tudo que há de bom. Então, Deus é esta pessoa, só que em uma amplitude
tão grande que a gente às vezes não consegue imaginar. A soberana bondade implica na soberana justiça, como a Evelyn passou para nós. E isso é assim. Alguém tem alguma dúvida que a justiça divina seja perfeita? Que ela seja extremamente funcional e que nenhum de nós escapa de acertar os seus débitos com a justiça divina? É importantíssimo que a gente se lembre disso. Deus é Deus, primeiramente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está na questão número 1. E com estes atributos, a gente fecha, pelo menos para o nosso entendimento humano, ainda extremamente limitado, quais seriam as principais características de Deus para que a gente possa ter um pouquinho de entendimento a respeito dele. Tá certo, meus irmãos? No Livro dos Espíritos, na questão 13, vocês observam que são as primeiras questões, né, da grande obra. Kardec perguntou, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Foi o que eu disse para vocês exatamente, tá? A razão vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, como eu disse para vocês. Porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, ele não seria Deus. Então, para estar acima de tudo, Deus tem que ser acima de tudo mesmo, tá? Então, ele não está sujeito às doenças, às nossas vicissitudes, às nossas dificuldades, porque ele, como nós já dissemos, entre as suas qualidades, é imaterial, infinito em todas as perfeições. Então, nada que a nossa imaginação física, humana, possa conceber se aproxima da amplitude, da grandeza, da extraordinária sabedoria e soberania de Deus. Tá certo, meus queridos? Eu espero que vocês olhem isso depois com bastante carinho de novo, tá? Revejam o vídeo da Evelyn. Quem tem acesso aí à apostila, leia de novo lá o material para vocês fixarem bastante aí na sua mente essas características divinas, tá bom? Prosseguindo no nosso trabalho, a Evelyn vai tratar conosco aqui, que é também do ESG, sobre a providência divina. O que é a providência divina? A providência é o socorro de Deus para conosco, é a solicitude divina para com todas as suas criaturas. Todas as suas criaturas, tá certo? Deus tem que ter aquele cuidado materno para conosco, além de ser o nosso Pai. Zelo, carinho, afeto, interesse pelos nossos problemas, atenção. Deus está empenhado na sua grandeza para que tudo corra bem, para que tudo funcione. Então, a providência divina nada mais é do que essa atenção que Deus dá a todos nós, esse carinho com que Ele cuida de todos nós, o zelo que Ele tem para que tudo na nossa vida flua da melhor maneira possível, tá certo? Não precisa Deus lançar, como diz a Evelyn, o olhar do alto da sua imensidade. Isso é uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe. Deus está sempre conosco e nós estamos sempre com Ele, tá? Então não precisa, como ela bem exemplifica, que a gente faça aquelas preces altas, em altos brados. Não é necessário, porque Deus acompanha tudo. Ele está sempre conosco, na nossa mente, conectado conosco. Ele percebe os nossos pensamentos, ele sente as nossas necessidades. Então, basta que a gente sinta profundamente aquilo, que a gente peça profundamente em uma prece, né, com bastante carinho, com bastante boas intenções, que Deus vai estar conosco. Porque como nós estamos nele, ele está em nós. Nós fazemos parte de um todo divino. Isso é interessante a gente explicar para vocês. Como nós estamos imersos no fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal é tudo, abrange tudo, Deus, como é o poder supremo, ele controla tudo isso. Então, no mesmo instante que a gente sente as coisas, Deus também sente. De todos. Então, aí já dá para a gente entender a grandeza, pelo menos em parte, dessa divindade extraordinária. Já pensou? Nós temos aqui no planeta, só aqui, mais de 7 bilhões de pessoas pensando, tendo necessidades, desejos, anseios, e Deus capta todas as nossas impressões, todos os nossos anseios e sentimentos instantaneamente. Então, já imaginaram um equipamento técnico ou tecnológico que seja capaz de processar tudo isso? Pois é, Deus está
infinitamente acima de tudo que a gente possa imaginar. Deus, infinitamente perfeito, comanda e controla tudo isso, tá certo? A Evelyn fala aqui também, gente, do espírito, aliás, do dom da ubiquidade, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Esse é um fenômeno extremamente raro também, tá? E Deus não tem limite para essa faculdade, porque ele consegue, como eu disse para vocês, através da imersão no fluido cósmico universal que nós todos estamos, sentir a tudo, sentir a todos, né? Esse princípio da ubiquidade é quando o espírito tem um desdobramento, como ela deu o exemplo lá, né, de São Francisco, consegue estar em outro ambiente, em espírito, e até se materializar e realizar tarefas naquele outro ambiente, estando o seu corpo físico longe, às vezes, em grande distância da onde o espírito está atuando. Então, isso é um fenômeno bastante raro, mas é conhecido e é estudado também, tá? Importante que a gente se lembre disso. Então, como nós dissemos, Deus criou a todos nós, e como ele encheu a todos nós da sua essência divina, nós estamos nele, como nós dissemos há pouco, e ele está em nós, por mais pequeninos que nós sejamos, tá? Então, nada, absolutamente nada, escapa à bondade divina, à soberania da sua justiça, do seu amor por nós, e isso é essencial para que a gente compreenda a providência divina. Porque, às vezes, as coisas nos acontecem de forma a solucionar um problema, um impasse, uma dificuldade, sem que a gente perceba que aquilo foi providência do mais alto. Então, é necessário que a gente entenda que nós jamais estamos sozinhos, jamais estamos abandonados e que a providência divina a tudo preside e de todos nós ela cuida. Mais alguém chegando aqui, vamos lá, um momentinho, por gentileza, pronto. Meus queridos, prosseguindo então, continuando aqui a análise da providência divina, como diz Emmanuel aqui, ela trouxe para nós numa visão poética, essa providência divina pode ser percebida nas várias situações do cotidiano das nossas vidas. Eu achei bastante interessante os exemplos, tanto no domínio da natureza como no campo do pensamento humano. Então é interessante a gente se lembrar desses exemplos que ela deu aqui, ó. Cachoeiras cobrem abismos, já imaginaram? Outro dia as cataratas lá do Iguaçu tiveram aí uma baixa absurda do volume de água, dá para a gente ver aquilo de uma forma horrível, né? Ficam penhascos profundos, né? Vales e abismos inimagináveis. A água vem, cobre tudo, né? Fica tudo muito mais bonito, mais apreciado para a gente, né? As fontes que alimentam a terra seca, como ela diz aqui, as flores valorizam os espinheirais. Então, já imaginaram? A gente vê as roseiras cheirosas, maravilhosas, mas elas têm espinhos. Então, é importante que a gente se lembre desse detalhe, tá certo? Os astros que clareiam o nosso céu noturno, estão lá os nossos outros irmãos vivendo em outro estado de natureza, nesses diversos mundos que nós temos por aí, mas uns servindo aos outros para clarear a noite. Então, é muito interessante que a gente se lembre também deste exemplo que ela dá, tá certo? Os pais transfigurados em gênios de ternura, que coisa maravilhosa quando a gente recebe filho em casa, né? A vida muda completamente, o amor começa a fluir de forma diferente. Os professores, né? Temos que valorizar extremamente os professores que se desdobram para que a vida progrida, para que o progresso alcance a todos através do conhecimento, da sabedoria. As almas generosas que nos socorrem a todos, vamos lembrar aí do nosso Chico, né, de tantas outras personalidades extraordinárias que estão e já estiveram conosco, nos ensinando tanta coisa. Os médicos que estão aí resolvendo os nossos problemas de doenças, né, cuidando de nós nas dificuldades extremas, se arriscando, às vezes de forma muito perigosa, para cuidar de nós, para nos tirar dos maiores problemas, tá certo? Prosseguindo aqui, meus queridos, o Livro dos Espíritos também, ela diz aqui na questão 963, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande, nós muito pequenos? Olha que coisa interessante que Kardec perguntou. E a resposta foi, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Então é importante saber que ele cuida dos animais, das plantas, dos insetos, de nós, de tudo, absolutamente, através da providência divina. Tá bom? A necessidade de que Deus se ocupe de cada um
dos atos, a maioria desses atos não são insignificantes para ele, e eu achei isso aqui muito bacana. Então, ela diz que Deus tem suas leis que regulam todas as ações. Então, se a gente está agindo conforme as leis divinas, a misericórdia vai nos alcançar através do nosso livre-arbítrio e nós vamos tomar decisões que nos levarão à felicidade. Do contrário, através das nossas próprias ações, descumprindo as leis divinas, vamos alcançar a infelicidade, tá? Então, não é que Deus se vinga, Deus cuida mal de nós, Deus nos deixa passar apertos ou sofrer. Não, nós é que cavamos as nossas próprias dificuldades, que procuramos problemas para serem resolvidos, tá bom? Outra coisa importante que a gente se lembre, o nosso coração tem que estar bom, porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, nós temos que juntar tesouros verdadeiros, através da justiça, através da fraternidade, da caridade, sermos corretos, honestos, humanos, para que a gente possa progredir e ter o coração bom. A vida física é passageira, mas o tesouro espiritual, como Jesus ensinou, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, esses são os verdadeiros tesouros que a gente pode levar para a nossa vida superior, para a nossa vida eterna, tá certo? Então, e aqui no final ela fala a respeito da imersão que nós estamos no fluido universal, então é assim que se manifesta essa providência, tá certo? Inclusive, quanto aos seres inferiores da criação. Vamos imaginar, nós estamos num planeta de expiação e provas, já tem vários para que a gente possa evoluir na escala dos planetas e da vida, né, da nossa evolução. Mas atrás de nós também temos planetas menos evoluídos, seres muito menos evoluídos do que nós, e estes são igualmente tratados por Deus com o mesmo zelo, a mesma atenção, o mesmo carinho, o suporte à vida, à evolução de todos, para que todos e cada um de nós possamos assumir as nossas responsabilidades, tomar decisões próprias, por nós próprios, e aprender com os erros, com os acertos e evoluir. Nós já passamos por isso, continuamos passando, vamos passar ainda muito, mas o nosso caminho evolutivo é esse. Nós vamos edificar o reino de Deus dentro de nós, melhorando a nossa essência, melhorando o nosso aprendizado de vida, evoluindo para que a gente possa alcançar o que Deus espera de nós, que é a perfeição, tá bom? Então, não podemos esquecer disso, praticar sempre o bem, sermos pessoas melhores a cada dia, para que a gente possa ajudar a providência divina a nos ajudar, tá bom? Isso é interessante, porque às vezes a gente não percebe a ajuda que nós estamos recebendo. Por quê? Porque nós estamos tão fechados, tão introvertidos, que a gente não percebe o quanto a mão de Deus, através da providência divina, está chegando até nós das maneiras mais inimagináveis. Mas ela está ali e Deus jamais abandona suas criaturas. Ao contrário, proporciona a cada um de nós a oportunidade do crescimento pessoal sempre, tá certo? Para usufruir disso, nós precisamos fazer por onde? Fazer por merecer, tá certo? Ter apenas o necessário, apenas aquilo que é importante que a gente possa carregar, construir tesouros, como nós dissemos, que a gente possa carregar no coração, esses são os mais importantes, levar no espírito, na mente, porque esses tesouros imortais é que vão nos acompanhar para o resto da nossa existência física e espiritual, tá bom? Então é importante isso, como Jesus ensinou, busquemos primeiro o reino de Deus, o resto vem por acréscimo, porque se a gente está com Deus, está fazendo as coisas que Deus quer de nós, estamos trabalhando dentro do programado por Deus para cada um de nós, as outras coisas acontecem naturalmente, tá? As outras coisas nos vêm da forma mais inimaginável, chegam até nós da maneira mais improvável, mas que vão chegar até nós, tá certo? Temos que evitar aquela inquietação, sabe? Aquela ansiedade que nos impede de enxergar soluções, que nos impede de ver o melhor caminho a ser tomado, tá? Porque através disso, nós impedimos, de uma certa maneira, que a providência divina tenha uma ação eficaz em cada um de nós, tá certo? Os processos expiatórios, as dificuldades que a gente vem passando, são consequências de outros atos que a gente já tomou antes.
São coisas que a gente... Deixa eu ver se mandaram alguma mensagem que está pitando aqui. São coisas que a gente tomou decisões antigas, atrasadas, nas nossas vidas anteriores, que às vezes a gente não se lembra nessa vida atual, mas é importante que a gente se recorde que se nós estamos passando por aquilo ali, é para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, tá certo? Então não vamos nos esquecer jamais, não vamos esbravejar com Deus, não vamos reclamar que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou à própria sorte. Por que que as coisas não dão certo? Por que que as coisas não estão fluindo? Elas estão fluindo, como a programação foi feita na nossa reencarnação, não é? Como a providência divina entende que seja melhor para cada um de nós no nosso processo expiatório, no nosso aprendizado, na nossa evolução. Nós sempre vamos ter a mão divina do nosso lado, sempre nos amparando. Deus jamais abandona nenhum de nós, tá? Mas nós temos que ter essa consciência de que a aflição, a ansiedade, essa inquietação, ela é essencialmente nossa. Ela não vem de lá, do mais alto. Faz parte dos nossos erros, das nossas dificuldades, para aprender a evolução que a gente ainda tem que alcançar. Nós precisamos aprender com os nossos erros, deixar de errar, na medida do possível, para que a gente possa melhorar. Tá certo? Meus queridos, a Eve deixou uma mensagem bacana aqui, ó. Nos inquietar com o dia de amanhã é pernicioso. Olhai os lírios do campo, não é a mensagem? Então vamos crer em Deus, fazer a nossa parte, não é ficar parado esperando que a coisa caia do céu, que assim também não funciona. Mas temos que fazer a nossa parte, nos dedicar, nos esforçar, para que tudo flua, para que tudo funcione da maneira melhor possível. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos próprios atos, tá certo? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nós temos que programar o nosso amanhã semeando hoje, plantando hoje o que nós vamos esperar para a colheita de amanhã. Então, é necessário que a gente faça um bom plantio, boas sementes, preparar bem o nosso coração para que aquela semente seja bem plantada, que ela possa germinar bem, e que a gente alcance aí a sabedoria necessária para alcançarmos a Deus na nossa evolução, quando assim for possível, tá bom? A providência se manifesta pela misericórdia e pela justiça. Com certeza, com certeza, com certeza. Tá bom, meus queridos? Bom, vocês estão extremamente quietos hoje. Cada dia que passa ficam mais quietinhos, né? Nós tivemos aqui umas 8 participações apenas no chat e mais nada. Então, eu quero encerrar aqui com vocês agradecendo, né? Porque vocês mesmo assim vieram conosco aqui, confiaram em nós através do estudo sistematizado. A gente fica muito feliz de poder participar com vocês. Já estou publicando aqui, ó, a nossa aula próxima, né, onde nós vamos tratar do perispírito e do seu conceito. Então, eu espero que a gente possa se encontrar, publicou, na próxima semana, e que vocês hoje aí, quietinhos, por causa da chuva que se abate aí na nossa região, graças a Deus, chuva boa, abençoada, mas que na próxima oportunidade vocês se manifestem também, né? Falem conosco, deem aqui as suas opiniões, é muito importante, é tão gostoso quando a gente consegue interagir, ainda que seja pelo chat, né? Para que a gente consiga trazer, a Regina diz aqui, a explanação é tão boa que não sobra nada a falar. Muito obrigado, eu estou apenas complementando, se é que isso é possível, a fala da nossa Evelyn, que realmente é bastante abrangente, é muito boa, né? Mas é bacana a gente trocar ideia, porque alguns conceitos são problemáticos às vezes, né? Deus é eterno, é um conceito bastante interessante para que a gente fique incomodado, porque você não sabe onde ele começou, onde ele vai terminar, como é que é isso, que não teve começo e não tem fim. Então, para nós que somos humanos, isso sempre dá um certo frio, né? Para a gente não entende tão bem assim. Tá certo, meus queridos? Mas eu fico feliz, viu, Regina? Fico feliz, agradeço imensamente a participação de todos. Se não há mais nenhum comentário aqui, acho que nós podemos encerrar em paz. E peço a vocês aí que cliquem no microfone aí, no telefonezinho vermelho, para que saiam da aula, saiam da sala, a fim de que a gente possa encerrar a gravação e publicar para vocês, tá bom? Agradecemos imensamente a participação de todos, o amparo espiritual, que todos tenham Jesus no coração,
Muita paz a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.